Hoje o tema da minha mensagem é o pecado e a graça. Se você quiser anotar. O pecado e a graça. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, transgredir a lei, o mandamento. Pecado, a palavra pecado quer dizer errar o alvo, né? Então, tem um alvo, um objetivo. Quando nós pecamos, nós deixamos esse objetivo. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, e nós somos todos descendentes de Adão, então por consequência do pecado, toda a humanidade se desviou do objetivo, do alvo. Porque pecado é errar o alvo. Pecado é andar independente de Deus. Isso é pecado. Pecado gera morte. E o pecado é excessivamente maligno, segundo as Escrituras, segundo Romanos, Paulo dizendo que o pecado é maligno, o pecado alimenta Satanás contra nós, o inimigo das nossas almas, aquele que anda ao derredor como um leão bramando para nos tragar. Quando nós andamos no pecado e quando nós pecamos, quando nós andamos na carne, nas obras da carne, nós permitimos que Satanás use suas armas contra nós. Porque as nossas escolhas, Deus não vai interferir nelas. Deus vai te aconselhar, Deus vai te dar direção, Deus vai te ensinar, mas nós fazemos as nossas próprias escolhas, amém? Então, quando escolhemos o pecado gera morte e nós sofremos. O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é receber aquilo que não merecemos, aquilo de bom. Graça é desfrutar do prêmio sem precisar ter feito coisa alguma. É obter um presente sem precisar ter pago. É um presente, é algo que nós não merecemos, não somos dignos, não temos mérito algum, mas recebemos, por graça. Isso é graça. Graça é um presente que é recebido pela fé em Cristo, amém? E nos revela o amor incondicional de Deus. Quantos creem? Levanta a mão. Amém. Irmãos, vocês estão muito quietos hoje. O que vocês andaram vendo hoje à tarde? Vocês estão quietinhos. Podem dar glória a Deus. Amém. Graça é isso. Graça foi o que Jesus veio fazer por nós. Então nós temos falado sobre amor, sobre favor, nós temos falado sobre essa graça, nós temos falado que o Senhor Jesus cumpriu tudo por nós, e que não há necessidade de que façamos nada para que sejamos aceitos, de que nós somos justiça de Deus em Cristo por meio daquilo que Cristo fez, amém? De que estar debaixo do favor de Deus é andar debaixo da graça, é crer que já conquistamos todas as coisas em Cristo, é crer que nós já somos libertos do pecado, que a morte já não tem mais domínio sobre nós, que estamos aptos para receber todas as bênçãos. Isso é graça, isso é favor de Deus, esse é o amor, um amor incondicional que não depende das nossas obras. É isso que nós temos pregado aqui, vocês estão entendendo isso? Amém? É um amor que não depende de você retribuir, é um amor de quem ama porque ama, independente se o outro vai amá-lo ou não. Quantos conseguem amar desse jeito? Você ama alguém que não retribui esse amor? Quantos já viveram esse tipo de amor? Levanta a mão. Amar simplesmente porque eu amo, independente se o outro vai retribuir esse amor ou não. É isso que nós temos falado. E andar debaixo dessa graça e desse amor é o que Deus sonhou para nós, é o que Deus deseja para nós. Não nos relacionarmos com Ele baseado no que fazemos, nos nossos méritos, porque o nosso relacionamento com Cristo é baseado no seu amor por nós, e não no nosso amor por Ele, porque se confiarmos no nosso amor por Ele,
falharemos, nos decepcionaremos, andaremos em sentimento de condenação, andaremos em culpa, ou andaremos em justiça própria, achando que somos merecedores do amor. Amém? Nós temos ensinado isso. Nós temos ensinado que somos justiça, santos, por meio do que Cristo fez e não pelo que nós fazemos. O homem não se tornou justo ou santo porque deixou de pecar, e sim porque Cristo se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Quantos estão compreendendo isso? Amém? Isso é graça. Graça é graça. Graça não tem a ver com trabalho, porque se trabalhamos, já não é mais graça o que recebemos, é dívida, porque todo aquele que trabalha é merecedor do seu salário. Quem trabalha de graça aqui? Irmãos, nem o pastor Célio e eu trabalhamos de graça, porque Deus não fica devendo para ninguém. Ele nos chamou pela graça, nos deu um ministério pela graça, nos consagrou pela graça, estamos de pé pela graça, compartilhou do seu poder conosco, da sua palavra conosco, mas Ele ainda nos paga. Por isso que eu falo que eu tenho o melhor emprego do mundo. Eu tenho o melhor emprego do mundo, porque todo o trabalho, porque tudo aquilo que fazemos a Deus, Deus tem isso como dívida, e Deus vai te retribuir. Deus vai te retribuir. Qual é a prova disso, pastor? O reino. O reino é para disciplina, perdas, ou recompensa, galardão. Agora, recompensa de quê, se eu não fiz nada? Não, você compartilhou do poder, e você foi um vaso nas mãos de Deus, pela graça dele que nós somos um vaso na mão dele, amém? É Ele que faz a obra através de nós, não temos mérito e não temos do que nos gloriar diante de Deus, mas Ele nos usa, e por nos usar pela sua graça, Ele ainda vai nos recompensar. Você consegue compreender o tamanho desse amor? É como se, vou tentar dar um exemplo, para vocês entenderem. É como se você não tivesse um lugar para morar. Vou pegar o Cristiano aqui. Cristiano, você não tem um lugar para morar, você está precisando de uma casa para morar. Eu tenho uma casa, toda imobiliada, com comida na geladeira, com tudo. E eu falo, Cristiano, vai morar na minha casa. Quanto que eu preciso pagar? Não, não é nada. Tudo é meu, tudo que é meu é seu. Pode usar, pode comer, se acabar a comida eu compro, pode usar o chuveiro, pode usar tudo, tudo é seu. Aí você vai e usa a casa. E eu falo, olha, se você quiser trazer mais pessoas da sua família, amigos, pode trazer, a casa está disponível a você. E aí depois que você usa a casa, se beneficiou de tudo que eu te dei, certo? Eu chego ainda no final e te recompenso por isso, por ter ficado na minha casa. É isso que Deus faz conosco. Quantos compreenderam? O reino será isso. O mundo é de Deus, sim ou não? Todas as coisas pertencem, tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele nos colocou aqui para desfrutarmos de todo o seu favor e bênção. O homem é um instrumento de Deus derramar a sua bondade e o seu amor, porque tudo Ele criou, e colocou o homem para desfrutar desse tudo, e na sua glória, Ele também desejou compartilhar do seu poder e autoridade da sua glória, estabeleceu a igreja, nos colocou no mundo como igreja, nos supre, nos sustém, provê todas as coisas, e ainda no reino vai nos recompensar por isso. Irmão, cá entre nós, parece injusto, não parece? Não parece injusto? Isso é graça, isso é amor,
É isso que nós temos pregado para vocês. Mas agora, pastor, porque existem pessoas aí fora, não aqui dentro não tem, mas existem pessoas aí fora, que quando nós ministramos e começamos a ministrar esse relacionamento com Deus baseado no amor e no favor, pela graça, as pessoas acham que agora não há necessidade de fazer mais nada. Não, já que é pela graça, não há necessidade de eu fazer mais nada. Não, não há necessidade de você fazer mais nada para ser aceito, ser filho. Não há necessidade de você fazer mais nada para ser livre do pecado. Mas isso não quer dizer que você vai continuar pecando. Isso não quer dizer que nós não temos responsabilidades diante de Deus. As pessoas estão usando a graça como argumento para viver na negligência. Estão usando a graça para justificar, como argumento para justificar os erros. Irmão, você não vai orar? Não, eu estou na graça. Irmão, você não vai mais no culto? Você não vai mais não, eu estou na graça. Irmão, você não vai mais entregar seu dízimo? Não, eu estou na graça. Então tem usado a graça como argumento para justificar os seus erros e permanecer no seu erro. Tem usado a graça para justificarem a sua preguiça, o seu comodismo. Quantos estão entendendo? E tem usado a graça para pecar. Por que não? Eu posso pecar, eu já fui liberto. Não, tranquilo, já me perdoou. E tem usado a graça como a licença para fazer as coisas erradas. Irmão, isso não é graça. Sinto muito, mas se você pensa assim, se você tem agido assim, você não compreendeu o amor. Porque, para que nós pudéssemos ter sido agraciados e receber esse amor, Jesus precisou pagar o preço. Porque o amor de Deus não anula sua justiça. Quantos estão comigo? Deus não vai ser injusto porque ama. Como assim? Ué, se o pecado transgride o mandamento, o princípio, gera morte, toda desobediência a Deus gera morte, e o Senhor é soberano, todos nós, segundo a Bíblia, pecamos, e tínhamos sobre nós a condenação. Por quê? Porque é justa a condenação. Porque todo aquele que peca, para ele a condenação é justa. Se eu roubar o celular de alguém, é justo eu ser condenado porque eu roubei o celular, sim ou não? Claro que é justo. Eu transgredi, peguei aquilo que não é meu. Então, quando o homem pecou, a condenação estava sobre toda a humanidade. Mas Deus ama. Eu sei, Deus ama, mas Deus também é justiça. A Bíblia diz que justiça e juízo são as bases do seu trono, que cetro de equidade é o cetro do seu reino. Ele governa baseado na justiça, no juízo e na equidade. Esse é o nosso Deus. Como que Deus ia satisfazer a sua justiça e o seu amor ao mesmo tempo? Jesus. Detalhe, para satisfazer a sua justiça, não poderia ser de qualquer jeito. Porque Deus, perfeito, onipotente, onisciente, onipresente, quem crê que Deus é isso? Dá um glória a Deus. Esse Deus não aceita nada imperfeito. Você lembra do sacrifício de Abel e Caim? Irmão, Caim trouxe o melhor da terra, só que não satisfez a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque naquela época, na tipologia do cordeiro,
para que houvesse encobrimento do pecado, porque no Antigo Testamento, quando se sacrificava o cordeiro, era para cobrir o pecado, porque o sangue de bode e de carneiro não tem poder para retirar o pecado. Quem está comigo, diga amém. Eu estou falando de Bíblia, irmão, amém? Né? Sei que às vezes você não lê, né? O Mateus contou aqui que Deus permitiu ele ser preso para ele poder ler a Bíblia. Não vai acontecer isso com você, irmão. Leia a Bíblia. Não espere Deus permitir que aconteça algo grave com você para ler a Bíblia. Hoje ele lê a Bíblia todo dia, glória a Deus. Ele aprendeu. Nós somos assim, né? Às vezes Deus nos ensina por meio da disciplina. Enfim, o cordeiro cobria o pecado. Abel trouxe o cordeiro perfeito, de 3 anos, segundo Deus instituiu. E aquele cordeiro supria a justiça de Deus naquele momento. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quem está aí, diga amém. Amém. Irmão, eu estou pedindo para você falar, porque você está dormindo aí. Tem um monte de gente dormindo na cadeira. É importante que quando você, no domingo, você se prepare para vir para o culto. Tira um tempo de sono em casa, para você não ficar dormindo aqui, irmão. Você está perdendo a palavra. Descanse, eu descanso todo domingo. Por quê? Porque eu quero chegar aqui, eu quero poder receber daquilo que Deus tem para mim, tá bom? Então se você tiver com muito sono, dormir na cadeira, dá uma levantada, fica um pouquinho do lado aí, tá? Mas não dorme não. Enfim, Caim trouxe do melhor da terra, mas não supriu a justiça de Deus. Por quê? Porque tinha que ter sangue, era o cordeiro que Deus queria, não era o fruto da terra. Só que Caim, irmão, lavrou a terra, plantou, cuidou, teve o trabalho de lavrar a terra, preparar o solo, teve o trabalho, porque o pecado já havia entrado no mundo, então a terra já estava sob maldição, então ele teve que carpir, teve que roçar o mato, teve que fazer tudo certinho, cuidou do fruto, a hora que o fruto ficou pronto, ele foi lá, teve o trabalho de colher, e veio diante de Deus, e Deus não aceitou. Como que Deus não aceita? O outro não precisou fazer nada. O cordeirinho nasceu sozinho, não precisou nem de ajuda para nascer. Cresceu, comeu o pasto. Ele não precisou fazer nada, ele só trouxe o cordeiro. O cordeiro veio andando, irmão. Só pegou na cordinha, o cordeiro veio. Ou seja, Abel entendeu a graça. Ele falou: peraí, não é pelo que eu faço, não é pela minha justiça que eu sou aceito, é pela justiça dele. Abel entendeu que era pela justiça de Deus que ele era aceito, é pela graça. Caim não, trouxe o melhor, e Deus não o aceitou, porque não era o que Deus queria. E por que Caim se irou? Justamente por isso, porque ele preparou o melhor e Deus não aceitou. Só que ele preparou o melhor e ele se achava justo pelo que ele tinha preparado, justiça própria, e Deus não aceita justiça própria. Quando estão entendendo, diga amém. Amém. Por isso que Jesus veio ao mundo, irmão, porque o cordeiro precisava ser sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito. Toda a humanidade em Adão herdou a morte, e porque herdou a morte, pecou, estavam destituídos da glória. Nenhum homem na face da terra satisfaria a justiça de Deus, porque todos os homens eram imperfeitos, sobre eles estava a dívida do pecado. Como alguém vai pagar uma dívida se tem a mesma dívida sobre ele? Não consegue pagar nem a sua, como vai pagar do povo? Tapar o sol com a peneira. Já ouviram esse ditado? Deus prova o seu amor, Cristo desce, a semelhança do primeiro Adão, perfeito, imaculado, porque o primeiro Adão era perfeito, imaculado, porque foi feito, o próprio Deus o fez, amém? E Cristo, sem pecado, morreu no nosso lugar, pagou a dívida. Então, irmão,
não foi de graça. Nós somos justificados pela graça, mas essa justificação que veio para nós custou um alto preço, preço de sangue, de humilhação, porque foi morte, e morte de cruz. Não foi qualquer morte, irmão, não foi, como que é o nome daquele sistema que as pessoas, em alguns países, liberar, eutanásia? Isso, a pessoa injeta um líquido, né, e é possível praticar isso, né, morrer, não há dor, esse método não tem dor, a pessoa morre sem sentir dor. Irmão, se eu oro a Deus que, se Ele não voltar antes, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Quantos estão esperando a volta de Cristo? Irmão, deixa eu falar algo para você. É porque a gente fala amém, mas a gente vive como se não estivesse esperando, né? Pode ser agora. Pode ser agora. Eu sei que você está, Senhor, já orou interiormente, nesse momento, Senhor, deixa eu resolver aquela questão primeiro. Pode ser a qualquer momento a volta de Cristo. Pode ser agora. Não é daqui um mês. Não, pode ser agora. Pode ser agora. Toda a justiça foi satisfeita em Cristo. Todo o pecado foi lançado em Cristo. Toda a dor, toda a enfermidade e toda a maldição foi lançada em Cristo. Ele não só morreu, mas ele morreu sentindo dor. Irmão, e cá entre nós, deve ter doído, hein? Eu bati a canela no muretinho ali ontem, eu não aguentei de dor na minha canela, porque eu bati a canela. Você imagina esse tipo de dor que Cristo sentiu, tendo os pregos cravados na mão, ou no punho. Muitos dizem no punho, muitos dizem na mão. Imagina. Então, o preço foi caríssimo, irmão. Foi um alto preço. Foi algo terrível que o nosso Senhor Jesus teve que passar. Não pense que foi algo assim. Não, foi terrível. Foi dolorido, foi humilhante, porque cuspiram nele. Uma pessoa cuspir na tua cara, o que você faz? Você sai da graça na hora, né, irmão? Cuspiram em Jesus, maltrataram, humilharam. Cristo, que durante 3 anos e meio, curou os enfermos, pregou o amor, pregou a palavra, fizeram isso com Ele. Então, a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo, e foi um alto preço. Quando você acha que você não precisa fazer mais nada, que você pode viver de qualquer jeito, graça, graça, você está dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão e insuficiente. Você não deu valor ao que Ele fez. Quando vivemos ainda na prática do pecado, irmão, não demos valor ao que Cristo fez. Quem está aí, diga amém. Amém. Você ainda não compreendeu o tamanho do amor que foi derramado no seu coração pelo Espírito. Você ainda não compreendeu o tamanho do preço que foi para que hoje você estivesse aqui. E para que não só você estivesse aqui hoje, mas para que por toda a eternidade você viesse desfrutar da bênção gloriosa do Senhor. Não compreendeu. Abre em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 5. Versículo 21.
aquele que não conheceu pecado, aquele que não conheceu pecado, aquele que não conheceu pecado, aquele que não tinha dívida nenhuma sobre ele, aquele que era justo, inocente, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Compreenderam? Quando permanecermos na prática do pecado, ou quando temos essa mentalidade de que eu não preciso obedecer mais, eu posso pecar, já fui perdoado. Ou às vezes você tem até consciência de que não pode pecar, de que o pecado é errado, mas você tem aquele pecadinho que você está lutou a vida inteira contra, não conseguiu deixar, e agora que você entendeu a graça, a graça, posso permanecer com esse daqui, eu não consigo deixar ele mesmo? Não, você não vai conseguir deixar mesmo, pelos seus esforços não, mas você tem que compreender, um alto preço foi pago para que você fosse livre. Eu não preciso servir a Deus, eu não preciso me reunir com a igreja, eu não preciso, não, é a graça, eu não preciso orar mais, não preciso jejuar mais, eu não preciso mais nada disso, é a graça. Não, irmão, você não entendeu, ele se fez pecado. Você está dizendo que o sacrifício de Cristo para você foi em vão, você está recebendo a graça em vão, porque ele se fez pecado para que nós pudéssemos desfrutar de tudo isso e viver para ele, não para nós mesmos. Compreenderam? Abre comigo em Romanos 5. Volta aí os livros. Romanos 5, a partir do versículo 17. Vamos compreender de uma vez por todas essa questão do pecado e da graça. Romanos 5,17 diz assim: porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, diga, eu recebi a abundância da graça e o dom da justiça. Amém. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Porque, olha para mim um instante, por que Paulo está dizendo que a lei veio para fazer a ofensa abundar? Não é que a lei é pecado, não é que a lei é ruim, mas a lei revela o pecado. E quando Deus trouxe a lei, só revelou o quanto o homem estava caído, revelou o quanto o homem era pecador, porque a lei tem essa capacidade de fazer isso, de mostrar o nosso pecado, de revelar o nosso pecado. Volte para o texto. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A graça veio
para nos fazer justos e permitir que nós venhamos viver essa justiça todos os dias e reinar em vida e viver para Cristo. Então a graça não nos dá liberdade nem licença para continuarmos no pecado. A graça e a liberdade com que nós temos em Cristo não nos dá licença para continuarmos no erro. Pelo contrário, a graça veio nos libertar da vida de erros. A graça é o poder de Deus que nos livra do pecado. A graça é o poder de Deus que nos faz ser justos, santos e reinar em vida e viver para Deus. Porque se o homem tentasse ser bom por meio dos seus esforços, não conseguiria, porque ele estava debaixo do pecado, escravo, servo do pecado, debaixo da lei. Mas a graça veio para nos livrar do império do pecado. É como se nós estivéssemos em cadeias, grilhões, cadeias de ferro, e não tivéssemos chave. Toda a humanidade estava em cadeias e grilhões, e não tinha chave, não tinha como se libertar. A graça veio, tirou as cadeias, tirou as algemas, tirou os grilhões, para que você pudesse ser livre. Mas se nós permanecermos no pecado, mesmo livres, permaneceremos escravos e sofreremos. É como se as cadeias, os grilhões tivessem solto, mas você continuasse no mesmo lugar, na mesma prisão, vai sofrer do mesmo jeito. Crente em Cristo sofrendo. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo no Romanos 6 vai dizer. Que ele diz que, no versículo 20, que onde abundou o pecado, onde a ofensa abundou, superabundou a graça. Ele está dizendo que o favor imerecido de Deus é maior que qualquer ofensa. Aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário é maior do que qualquer enfermidade, do que qualquer pecado. Por isso que a graça sobrepõe todas as coisas. Aí Paulo, porque Paulo, irmão, pelo Espírito Santo, ele já imaginou que a igreja ia trazer consigo, bom, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar. Porque a graça é bom, a graça é algo bom que eu recebo. A Bíblia diz que a graça me basta, que eu recebo todas as coisas pela graça. Então, se por meio da ofensa abundou a graça, vamos pecar, para que a graça abunde cada vez mais. É isso que ele está dizendo? Olha o capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Versículo 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É a mesma coisa, você está doente, gripado, de cama. Quem já ficou gripado de cama? É bom? É ruim, não é? Aí Jesus vem e te cura. Aí você vira para Jesus e fala, não, eu vou permanecer aqui gripado, eu prefiro ficar aqui, doente na cama. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Como que ele te libertou do pecado, você quer permanecer no pecado? Ele te libertou do sofrimento, você quer continuar sofrendo? Não, isso é coisa de brasileiro. O brasileiro gosta de sofrer.
Brasileiro gosta de aprender com o próprio erro. Olha, não vai por ali, porque ali vai dar errado. Aí nós somos tão obstinados. Não, rapaz, não, você não sabe de nada, é ali. Não, rapaz, eu já passei por ali, não vai por ali. Não vai, você vai dar errado. Não, você não sabe de nada. O cara vai por ali e sofre. Nós somos obstinados. Nós preferimos viver no pecado e em sofrimento, do que crer que somos justiça de Deus em Cristo, do que experimentarmos essa graça na nossa vida, para que nós possamos viver em novidade de vida. Nós achamos que viver no pecado é melhor. Tem gente que recebeu a palavra da graça e se alegrou muito. Por quê? Por poder pecar, porque Deus vai me amar do mesmo jeito. Vou poder ir para a festa, vou poder beber, vou poder namorar quem eu quiser, vou poder continuar com o palavrão, vou poder continuar com aquele pecado, porque Deus me ama do mesmo jeito. Não, Deus te ama incondicionalmente. Ele prova esse amor enviando o Filho para te livrar disso, porque isso é sofrimento. Amém? Amém. Estão quietos, né? Amém. Eu vou entender que vocês estão assimilando tudo. Versículo 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Cristo, com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim, espera que voa a folha, assim andemos nós também em novidade de vida. Diga assim: eu fui morto com Cristo, para que hoje eu possa andar em novidade de vida, e não ser mais escravo do pecado. Amém. É isso que o texto está dizendo. Versículo 5: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se morremos com Cristo, cremos que com Cristo, com Ele também viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Vira para a pessoa do seu lado e fala: ainda que você venha morrer, a morte já não tem mais domínio sobre ti. Você vai vencer a morte. Glória a Deus. Está consumado na cruz, irmãos. Toda a obra foi consumada. Pastor, mas existem enfermidades e doenças. Ainda que existam enfermidades e doenças, o justo não provará da morte para sempre, ressuscitará, porque Cristo morreu e ressuscitou. E aqueles que crêem que Cristo morreu e ressuscitou, ressuscitarão com Ele também. Nós temos que andar por essas verdades. É pela verdade da palavra que nós temos que andar, não pela acusação do inimigo, não pelo que você está vendo, porque você pode estar dizendo o seguinte: pastor, eu entendi, não, agora eu entendi, compreendi que Jesus me libertou, veio para me livrar, que não tinha condição alguma em mim de eu viver para Deus, de eu andar em novidade de vida, de eu andar em santidade. Eu entendi que é a graça, mas pastor, eu entendo que eu não posso mais, que Deus me livrou do pecado, eu entendo que eu sou justiça de Deus em Cristo, mas eu continuo pecando, eu continuo fazendo o que eu não quero. Se você compreende que foi para a liberdade que Ele te libertou, que agora Ele não imputa mais o pecado em você, mas você entende que o pecado é maligno, e você entende que não foi para viver no pecado que Ele veio, mas mesmo que você peque,
Se você crê que já é justiça, essa vida de Deus vai tomar você. E você vai conseguir se livrar desse pecado. Você vai conseguir livrar disso que desagrada a Deus. Porque você compreendeu que Ele veio para te libertar disso, mesmo que você continue praticando. Mas pela fé, nós recebemos o dom da justiça, que nos faz reinar em vida, ou seja, pela fé recebemos a vida de Deus. E se nós nos relacionarmos com Ele agora, pela fé, crendo que já somos libertos, crendo que não somos mais pecadores, crendo que não podemos viver mais no pecado, mesmo ainda pecando, Ele vai fazer com que o poder dEle seja manifesto na sua vida, e vai te transformar e vai te livrar do pecado, porque agora, você vai começar a viver quem você é em Cristo. E quem nós somos em Cristo? Quem nós somos em Cristo? Mais que vencedores, nova criatura, justos, santos, filhos de Deus. Como um filho de Deus deve viver? Um filho de Deus deve viver na prática do pecado? Mas como eu vou vencer esse pecado, pastor, se eu não tenho condições? Quando eu me vejo, eu caí novamente, eu não consigo deixar. Você vai vencer crendo pela fé que Ele veio te livrar, e que você está nele, você já está livre. E declarando essa palavra, e descansando no seu amor e na sua graça, você vai vencer todos os obstáculos. Vai ser gerado no seu coração o desejo de servi-lo. Você vai começar a dar frutos, porque nós somos o ramo enxertado na oliveira. A Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer, mas se cremos que estamos nele, a vida dele flui dentro de nós, e nós vamos dar frutos para a santificação. Vamos continuar lendo o texto. Porquanto, versículo 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Diga: eu morri de uma vez para o pecado, e agora eu vivo para Deus. Amém. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Não, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Sabe o que ele está dizendo? Aquele que você alimentar, vai ser por quem você vai viver. Se você continua alimentando o pecado, se você continua se apresentando ao pecado, você vai ser servo do pecado, e vai sofrer, porque o pecado gera morte. Mas agora, se você se apresentar a Deus, crendo que você é justiça de Deus em Cristo, você vai viver para Ele, e o fruto vai ser para a vida, e não mais para a morte. O que é apresentar? Como que eu me apresento ao pecado? Quando você se alimenta das obras da carne. Como me apresenta a Deus? Quando você se alimenta de Deus.
Então quer dizer, pastor, que agora, na graça, já foi tudo consumado, está perfeita a obra em mim? Sim. O que eu preciso fazer? Se alimentar agora. Igual um bebê quando nasce. Irmão, a vida de um bebê, em todos os sentidos, não é perfeita? Ele não tem todos os seus sentidos funcionando perfeitamente? Ele não tem audição, paladar, o olfato, o tato, a visão, está funcionando, não está? O coração está batendo, os órgãos estão funcionando. Mas e se o bebê não se alimentar? O que vai acontecer com ele? Morre. A vida está perfeita nele, está tudo perfeito, mas agora ele precisa se alimentar, para que essa vida se manifeste e ele possa crescer. É assim com Deus. Jesus disse: está consumado, a vida dele está perfeita em nós, nós temos todos os sentidos perfeitos, nós já somos nova criatura, agora nós precisamos nos apresentar a ele, nos alimentar, para que essa vida se manifeste, e possamos crescer à medida da estatura do varão perfeito. Entendeu? Então não mudou o fato de que você precisa se relacionar com Deus. Você precisa se alimentar, porque se você não se alimenta do Senhor, você vai morrer. Se você não se alimenta da palavra, da oração, do jejum, de servir a Deus, de compartilhar o seu amor, de receber o seu amor, de falar com Deus, se você não se alimenta, você vai morrer. Por isso que tem muitos cristãos justos, santificados por meio do que Cristo fez, mas vivem na morte, vivem como derrotados, porque não se alimentam. Porque a graça é o poder de Deus, é o suprimento de Deus, para que nós possamos crescer em vida. Versículo 17: mas graças a Deus, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina que foste entregues, e libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Falo como a homem, pela fraqueza da vossa carne. Já estou encerrando, irmãos, mais 5 minutos. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Diga: a minha carne é fraca. Irmãos, a nossa carne é fraca. Se você parar de apresentar o seu corpo a Deus, a sua vida a Deus, e se alimentar dele, você vai cair. Não foi para isso que Cristo veio. Cristo veio te dar todo o suprimento e todo o alimento, para que você possa crescer, prosperar, abundar, andar em novidade de vida, ter a paz, a justiça e a alegria do Espírito, ser usado com poder e autoridade, experimentar da glória de Deus. Foi para isso que ele veio. Paulo está dizendo, Romanos, desde o primeiro capítulo, Paulo vem falar da justificação da fé, que nós somos justos pela fé, não é pelos nossos méritos, mas se deixarmos de nos relacionarmos com ele, se deixarmos de nos alimentar do banquete que ele preparou para nós, nós vamos voltar a ser escravos do pecado, mesmo crente em Deus. É possível, e você vai voltar debaixo da maldição. Entenderam? É como ele preparou o banquete, a mesa, você não precisou comprar nada, você não precisou trabalhar por nada disso, está posta a mesa, tudo o que nós necessitamos para ter uma vida abundante, plena, alegre, satisfatória, ele preparou. Aí ele pegou você, sentou na cadeira e falou: receba, coma. Aí você fala: não quero comer. Você vai morrer sentado na cadeira com um banquete diante de você.
vai viver em sofrimento, sentado na cadeira com a mesa posta, com todo o banquete diante de você. Aqueles que acham que podem pecar, aqueles que acham que a graça agora, posso fazer o que eu quero, não preciso obedecer mais, está vivendo desse jeito. Está vivendo assim. O que eu devo fazer, pastor? Se alimente. Receba pela fé Cristo e se alimente dele, se relacione com ele. É isso que você precisa. Vamos continuar aqui. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. O fruto do pecado é morte, é escravidão. Agora, qual que é o fruto da graça e da justiça? Santificação. Quando nos alimentamos dele, crendo, nós recebemos o fruto da justiça. O que é o fruto da justiça? A nossa santificação. Você vai sendo liberto, o velho homem vai sendo cada vez mais destruído, a velha natureza cada vez mais destruída, e o novo homem cada vez mais revelado, a nova mulher cada vez mais evidente, a verdade de quem somos cada vez mais evidente. Eu quero dizer para você, que se você ainda está na prática do pecado, se você ainda está achando que nunca vai vencer, se você ainda acha que não precisa servir a Deus, você está vivendo uma incoerência na sua vida, porque um filho de Deus não vive assim, mas você só vai conseguir viver pela fé e se alimentando dele. Não tente se esforçar, mas creia que é necessário você se alimentar. Esse é o nosso cooperar com Deus. Esse é o nosso cooperar com Deus. Para encerrar, agora eu vou encerrar, prometo. Gálatas 6, abre comigo. Gálatas 5. Não, perdão, 6 mesmo. 6:22. Gálatas 5:22, perdão. Eu sabia o texto na cabeça, falei, anotei Gálatas 6, e aí já me confundi todo, mas é Gálatas 5. Antes de lermos, sem a graça de Deus, irmão, santidade é impossível. Sem a graça de Deus, é impossível andarmos em santidade. A graça é o que nos leva à santidade. A nossa santificação, o caráter de Cristo moldado em nós, é o resultado da graça, de vivermos esse amor, de recebermos a graça. Porque o dom da justiça, dado a nós por meio de Cristo, nos faz reinar em vida. Olha o que diz Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espíritos. Vou ler novamente o versículo 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Por quê? Como que eu crucifico as minhas paixões e as concupiscências? Pela fé. Recebendo o dom da justiça pela fé. Andando nessa graça. A vida de Deus vai se manifestar. E qual é o resultado do fruto do Espírito? Amor, paz, longanimidade, domínio próprio, temperança. E contra estas coisas, já não há mais lei, porque você cumpre os princípios.